Quando Jesus diz para você pegar a cruz, Ele está dizendo que o mundo tem que olhar para você e diz: agora é de verdade, não volta para o mundo mais não, não desvia mais não, essa aí vai até o fim, esse aí não fica brincando de ser crente, volta, desvia, cai, levanta, volta, desvia. Não, tomar a cruz é morrer. Acabou, aconteça o que acontecer, nem que seja me arrastando, eu não vou desistir de Jesus. Eu já morri para as coisas dessa terra. Aí Jesus está falando para ele: quer ser salvo? Uma só condição: renúncia. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Por favor, leiamos a partir do versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: então quem é que pode se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Tomai o vosso assento. Não existe comunhão com Deus sem renúncia. Ninguém pode crescer espiritualmente se não entender que não há espaço para dois reinos no seu coração. Existem pessoas que querem misturar o Evangelho de Jesus com as coisas dessa terra, e assim você tem muitos dons,
E o principal é você, porque é você quem escolhe quem e o que vai te dominar. Isso no reino de Deus, Jesus deixa claro que é impossível. Independente da sua idade, você que me escuta aqui, você precisa entender o que Tiago disse. E alguns irmãos não conseguem entender essa expressão quando é direcionada à pessoa do Espírito Santo. E qual expressão eu me refiro? Ciúmes. Tiago disse que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme. Esse ciúme que o Espírito Santo sente é zelo. Isto significa dizer que o diabo aceita te dividir com a igreja. O diabo aceita te dividir com Jesus. É por isso que é normal você perceber que tem cantores ímpios, mundanos, que dá uma pausa no seu show para cantar uma música gospel. E nada ofende sua consciência, até porque a consciência do ímpio é morta. O retorno está chegando, muito obrigado. Então, eles acham normal cantar para Satanás e ao mesmo tempo lembrar de Jesus, ou publicamente, para não perder o cachê, para não perder a fama, para não perder a posição nas plataformas digitais, fazerem seus shows imorais, com músicas imorais, e em algum momento citar o nome de Jesus. Para Satanás, isso é normal. É Faraó falando para Moisés: adore, mas não vá muito longe. É Herodes, assassino disfarçado de adorador, perguntando aos escribas e falando aos homens que vieram adorar: onde ele nasce, onde ele está, porque eu também vou adorar. Parece que querem Deus, mas não são capazes de renunciar por amor a Deus. Aí você diz: todo mundo pode fazer isso e a consciência não pesa, a pessoa continua em paz. Aí você diz: vai eu fazer. É verdade, vai tentar para tu ver o teu. Mas por que, pastor, que eles conseguem tranquilamente e eu não? Quem consegue se misturar com o mundo e dizer que isso é normal, é porque Deus não tem compromisso com eles. O Espírito Santo só tem ciúme do que é dele, de quem pertence a ele. Então, meu irmão, o diabo aceita você vir num culto aqui no domingo e na segunda para a balada. O diabo aceita na terça-feira você estar no culto de doutrina e na quarta-feira você ir para a macumba, como o cantor Kleber Lucas faz. O diabo aceita você dizer que na quinta é o culto da vitória, mas na sexta, sábado, você pode fazer parte de uma seita. Para Jesus não. Jesus não aceita te dividir com Satanás. Jesus não aceita te dividir com o diabo. O evangelho que eu vou pregar aqui hoje é o evangelho de Jesus. É o evangelho da renúncia. Existem pessoas que estão me escutando aqui, adolescentes e jovens, que estão virando as costas para Jesus. Existem pessoas que estão nos assistindo na live, que estão virando as costas para Jesus por dois motivos. E esse texto deixa claro os dois motivos pelo qual as pessoas estão deixando Jesus. E eu vou mostrar para vocês quais são esses dois motivos. Porém, Jesus não quer que por causa desses dois motivos você vire as costas para Ele. Por quê? Porque Ele também renunciou essas duas coisas por amor a você. Jesus abriu mão de duas coisas que eu vou falar aqui para nos resgatar, para salvar a nossa alma. Esse congresso, esse momento que eu estou pregando, até o final dessa pregação, eu te exijo, como irmão em Cristo, como pregador do Evangelho, eu te responsabilizo a provar o que tu canta. Tu canta que ama Jesus, tu canta que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Tu canta que está apaixonada por Ele, tu cantas que queima de amor por Ele, tu cantas que já entregou a vida para Ele. Você canta: nada me separa desse amor. Então hoje você vai provar que você não vive só de canções. Hoje você vai provar que a adoração é estilo de vida e não estilo musical. Hoje você vai entender que nem só de dó, ré, mi vive a nossa adoração. Então, olhe para o texto. Jesus acaba de pregar temas complexos: família, divórcio, voltando ao princípio. Depois ele prega sobre humildade.
Humildade, postura que Roma não aceitava. Roma dominava Israel, e quem criou a palavra humildade foi Cristo, seus discípulos. Quem disseminou o termo humildade foi a igreja. Ser como se não fosse, abrir mão de glórias humanas para que apenas a glória de Cristo permanecesse. Quando Jesus acaba de pregar assuntos complexos, um rapaz rico, inteligente, religioso, percebe que Jesus não é um pregador comum. Ele se aproxima de Jesus e ele tem algumas atitudes legais. Aparentemente falando, está tudo correto. Versículo 17 diz que ele correu, ele teve pressa. Ele se apressa porque a dúvida dele é verdadeira, a dúvida dele é necessária, a dúvida dele é geral. Ele tem uma dúvida soteriológica. Sua dúvida é sobre salvação. Ele corre porque no Evangelho de Marcos, Jesus não para. Marcos registra Jesus como o servo que nunca perde tempo. Ele percebe que Jesus é o servo que não perde tempo. Ele percebe que Jesus está se movendo, se locomovendo rapidamente. O que ele precisa fazer? Ele precisa correr para alcançar Jesus. Então ele tem pressa. E a segunda coisa que ele faz, quando depois de correr e alcançar Jesus, é se ajoelhar, se prostra fisicamente. Fisicamente ele tem uma postura de humildade. Fisicamente ele reconhece que Jesus é quem de fato é, pois ele está de joelho e Jesus se mantém em pé, e ele está de joelhos publicamente. Então ele tem uma postura, ele tem performance diante das pessoas. Olha que legal, o cara correu atrás de Jesus, olha que top, o cara é rico, religioso e caiu de joelhos na presença de Jesus publicamente. Aí quando ele está de joelho, ele olha para Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? A pergunta dele é complexa. Para responder tal pergunta, só sendo um mestre, mas não pode ser qualquer mestre, tem que ser um mestre bom. Então ele compara Jesus com os outros mestres de seu tempo e diz: tu és diferenciado, bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Opa, o cara correu, se prostrou publicamente e de joelho faz uma pergunta interessante. Só que Jesus é Deus e Jesus conhece o coração dele. Jesus sabe, olhe para cá, quem é o Deus no coração dele. Ele é religioso. Jesus mostra para ele que Jesus sabe que ele sabe os mandamentos. Por isso Jesus faz esse questionamento. Jesus o recebe com essa abordagem dura. Jesus olha para o jovem apressado, prostrado, se interessando por aquilo que todo ser humano deveria se interessar acima de qualquer coisa: salvação da alma. Aí Jesus então lhe pergunta: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Peraí. Jesus é bom? É. Então por que Jesus questiona? Por que você está me chamando de bom? Segundo, Jesus é Deus? É. Então por que Jesus diz: só existe um que é bom e esse é Deus? É porque a pergunta dele é muito séria, a pergunta dele é muito profunda, e ele é religioso. Sendo ele religioso, conhecendo os mandamentos, ele já tem um nível de conhecimento teológico que os outros não têm. Saber te responsabiliza, e Jesus sabe que ele sabe, e vai provar que ele sabe. Mas agora Jesus vai deixar claro para ele: você não pode ser salvo se você só me enxerga como um mestre. Você não pode ser salvo se você não me vê como Deus. Para ele, Jesus é só mestre e não Deus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna, você se interessa diante de Deus. Se eu sou Deus para você, tá fácil eu te responder a pergunta, porque eu te responderei, te concederei a salvação. Ainda vou te dar uma ordem, porque eu sou Deus, eu sou o dono da salvação. Mas se você não me vê como Deus, não tem como a gente dialogar, até porque eu sei quem é o seu Deus, e sua pergunta é só da boca para fora. Eu vou provar para vocês que é isso que Jesus está provando, que a pergunta dele é só da boca para fora. Aí Jesus diz: só há um que é bom,
e esse é Deus. Se Jesus questiona por que ele o chama de bom e mestre, e diz que só um pode ser bom, e esse é Deus, é porque no coração do jovem, Jesus pode ser bom mestre, mas não é bom Deus. E se Jesus no coração do homem, e quando digo homem, estou falando seres humanos, não é bom Deus, logo esses estão perdidos. As seitas e as falsas religiões diminuem Cristo. Sim, há uma corrente teológica que coloca Jesus e Miguel. Miguel é criatura, Jesus é criador, mas coloca Jesus e Miguel no mesmo nível. Tem outra corrente da seita teológica que é o seguinte: não é só Cristo que você pode invocar, tem a Senhora que você pode invocar, e tem outros santos que você pode invocar. Mas Paulo disse: mediador entre Deus e os homens só tem um, Jesus Cristo, o justo, o homem. As pessoas diminuem Cristo ou elevam alguém ao mesmo nível de Cristo. O nosso cantor perguntou: você crê que Jesus é mais que um profeta? E muitas seitas elevam seus profetas ao mesmo nível de Cristo, ou diminuem Cristo ao nível de seus profetas, como faz o Islã. Não há salvação em nenhuma dessas igrejas cuja cristologia é afetada, negando divindade e superioridade de Cristo Jesus. Jesus olha para o jovem no 19 e diz: tu sabes dos mandamentos, não adulterarás. Olha isso. Jesus vai provar que ele é hipócrita. Olha só, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, amor pelo casamento do próximo. Não matarás, amor, respeito pela vida do outro. Não furtarás, respeito pela conquista do outro. Não dirás falso testemunho, respeito pelo testemunho e história do outro. Não defraudarás alguém, respeito pelas conquistas e caráter do outro. Honra teu pai e a tua mãe, respeito por quem já viveu o seu futuro. Honrar quem já viveu o que você ainda vai viver. Mas perceba, Jesus não está perguntando: tu já ouviu falar? Não, Jesus diz: tu sabes os mandamentos. Ele interrompe Jesus, de tão orgulhoso que o cabra é, interrompe Jesus e diz: isso aí eu observo. A palavra observo aqui é pratico, exerço, obedeço desde a minha mocidade, desde quando eu era um moço, desde quando eu era mais novo. Ele está se gloriando no mandamento, mas Jesus não está usando o mandamento para ele se gloriar, até porque ninguém pode se gloriar de salvação pelas obras. E o que é o mandamento? O mandamento não é para você não fazer e ser salvo. O mandamento é: você é capaz de fazer tudo isso aqui. Por exemplo, a gente olha para o bebezinho e diz: que anjinho, que bonitinho, que coisa mais lindinha, é um anjo. Aí, biblicamente falando, se você pudesse enxergar, Jesus pega os mandamentos e está colocando bem no rosto do bebê: ó, isso aqui é para tu. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia instrui a evangelizarmos os nossos filhos. Filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente também tem que ser evangelizado. Não é porque você nasceu na igreja que você vai para o céu. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo. O homem precisa ser evangelizado. Nasceu, tem que pregar o evangelho, meu irmão. Por que eu estou dizendo que Jesus pode mostrar os mandamentos para uma criança, para um bebê? Porque dentro de quem é ser humano tem toda essa probabilidade de ser adúltero, de ser mentiroso. Criança não mente, tem 3. Todo ser humano tem essa probabilidade de ser ladrão, assassino, adúltero, mentiroso, desonrar pai e mãe. A lei de Moisés é para isso. Você pode matar, você pode adulterar, você pode roubar, você pode mentir, faz parte de sua natureza humana e caída. Quando Jesus mostra os mandamentos para ele, não é para ele se gloriar, é para ele se humilhar. Mas ele não se humilha, ele se ergue e diz: oxe, eu e o outro? Esse mandamento de respeito ao próximo
disso eu me glorio. Não adulterar, nunca destruí o casamento de ninguém. Não matar, nunca matei. Não furtar, sou rico, mas não roubo. Não dizer falso testemunho, não preciso, Senhor. Quem menos fala, menos tem do que se arrepender. Para que eu vou cuidar da vida dos outros? Não defraudarás alguém. Eu só recebo o que é justo. Honra pai e mãe. Meus coroa, eu cuido dos meus velhinhos. Meus pais têm orgulho de mim. Perceba que Jesus não cita mandamentos verticais, apenas horizontais. E ele se orgulha e diz: eu sempre amei o outro. Eu nunca fiz, nunca matei, nunca roubei, nunca defraudei, que eu duvido, nunca menti, nunca desonrei papai e mãe, nunca fiz. Ou seja, o que não é para fazer, sou top. Aí Jesus diz: calma. Já que você é bom em não fazer, eu vou te dizer o que tem que. Vai. Ele não falou nada para Jesus. Ele só chegou correndo, caiu de joelho. Mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Aquela coisa toda. Mas Jesus sonda o coração. Aí Jesus diz: calma, eu só estou começando. Faz assim, ó. Vai, vende tudo. É a primeira pessoa para quem Jesus diz abrir mão de. Zaqueu disse: metade dos meus bens eu dou para pobre, e se alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. Jesus não disse: é para dar tudo. Não, Jesus aceitou a confissão de Zaqueu. O centurião rico, Jesus só quis uma coisa: fé na palavra dele. As mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus, Jesus nunca mandou elas virarem pobre e sair dando tudo que elas tinham para os pobres que às vezes não quer trabalhar, quer mamar na teta do governo. Isso é coisa de comunismo. Jesus nunca apoiou esse tipo de coisa. Mas para esse aqui, olha o que Jesus disse: vai, vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá aos pobres. Agora, me segue, tome sua cruz e terás um tesouro no céu. A proposta de Jesus é: bora fazer uma troca. Você abre mão das riquezas e eu te dou vida eterna, e você se torna meu discípulo. Mas quando Jesus diz pega a cruz, ele está dizendo: abra mão da própria vida. Porque no tempo de Jesus, quando alguém, as pessoas passavam na rua, os romanos faziam com que o crucificado carregasse a haste principal da cruz no meio da rua. Então o camarada vinha carregando a haste principal. E qual era a imagem que se tinha da pessoa carregando a haste principal? É que quem ia para a cruz não voltava mais. A sentença dali para frente é a morte. Esse não volta, esse não retrocede. Agora é só a morte. Por isso ele diz: tome a cruz e negue a si mesmo. Ou seja, alguém olhava e dizia: está carregando a cruz? É dali para frente, não volta mais. Quando Jesus diz para você pegar a cruz, ele está dizendo que o mundo tem que olhar para você e diz: agora é de verdade, não volta para o mundo mais não, não desvia mais não, essa aí vai até o fim. Esse aí não fica brincando de ser crente, volta, desvia, cai, levanta, volta, desvia. Não, tomar a cruz é morrer. Acabou, aconteça o que acontecer, nem que seja me arrastando, eu não vou desistir de Jesus. Eu já morri para as coisas dessa terra. Aí Jesus está falando para ele: quer ser salvo? Uma só condição: renúncia. Aí, meu irmão, aleluia, gostei do aleluia. Aí, meu irmão, olha o que aconteceu, 22. Mas ele, pesaroso dessa palavra, se retirou triste. Primeira pessoa na Bíblia que saiu da presença de Jesus pior do que chegou. Todos que chegam na presença de Jesus tristes saem. Ficou horrível. Todos que chegam tristes saem. Esse aqui chegou alegre e saiu. E Jesus não tem problema nenhum em te entristecer.
Jacó lutou com um anjo no Val de Jaboque. Aí acabou a luta, você diz: ah não, Jacó deve sair no manto. Não, Jacó saiu assim, ó. Papai, você está andando torto, né? Não, filha, agora que eu estou andando diferente. Agora é que papai vai andar certo. Eu lutei com Deus, ele feriu minha coxa, mas mudou meu andar. Isso está em Gênesis 32, em Gênesis 17. Abraão teve encontro com Deus e o texto diz: Deus subiu. Agora. E Abraão foi circuncidar. Dói, meu irmão. Dói, meu irmão. E Saulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Paulo, maior plantador de igreja. Oh glória! Mas quando encontrou com Jesus, cego. 3 dias ceguinho. E João se encontrou com Jesus na ilha de Patmos. Pastor, deve ser maravilhoso. Quando o vi, caí como morto. Minhas forças acabaram. Ele não tem problema nenhum em te humilhar, em te quebrantar, mas ele te prefere ferido do que perdido. Ele não tem problema em te decepcionar. Esse jovem saiu, virou as costas para Jesus. Está escrito, coloca o texto. Olha o motivo, por que ele virou as costas para Jesus. Mas ele, pesaroso desta palavra, ele não gostou ficou lindo, ele não gostou da palavra, ele não gostou da pregação, ele não queria mensagem, ele queria massagem, ele não queria confronto, ele queria elogio. Mas aqui não, só a verdade liberta, só a verdade transforma, só a palavra nos queima. Bota meu versículo, pelo amor de Deus. E ele, cadê meu versículo? E ele, Gamerra. Põe meu versículo, pelo amor de Jesus. Põe meu versículo. O meu versículo. Não tira não. O povo aqui gosta de Bíblia. Olha que legal. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se. Jesus poderia dizer: não, volta aqui, rapaz, eu te dou um desconto, volta aqui, eu vou diluir a mensagem. Por isso que alguns dizem: pastor, pega mais leve, pregador, prega amor. Como que eu vou pregar amor? Quando eu prego para você sobre o inferno, é porque eu amo a sua alma e eu não quero que sua alma vá para o inferno. Eu prefiro te entristecer 30, 40 minutos e te garantir alegria eterna, do que te alegrar 30, 40 minutos com a falsa mensagem e te deixar se entristecer para sempre no inferno. Jesus deixou o jovem ir, porque ele não queria a mensagem. E quem não quer a mensagem vira as costas para Jesus. Se o cinegrafista puder agora, filma essa juventude, filma esses adolescentes, filma essa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem reformodinha e crente mal criado por aí, dizendo que essa é a pior geração de jovens e adolescentes. Mentira! Para cada geração Deus tem um povo que tem fome e sede da palavra. Olha essa geração querendo Deus. Quem pode levantar a mão, diga: eu quero Deus. Aí agora eu vou aplicar. Eu expus o texto e vou aplicar. Ele virou as costas para Jesus porque possuía muitas propriedades. Então ele deixou Jesus por causa das coisas que ele tinha. E tem gente desviando por causa de conquistas terrenais. Tem gente desviando para ter coisas na vida. Teve adolescente que parou de vir ao culto de adolescente, parou de ensaiar. Teve jovem que parou de vir à oração dos jovens, porque o pastor disse: minha filha, suas danças no TikTok estão imorais. Teve gente que disse que não me seguiria mais no Instagram, porque eu falei que macho não faz fotinha de 2 dias com linguim no espelho do banheiro.
por causa de coisas. Jovens que cresceram tocando isso aqui no hino da harpa, ó. O cara chegava cedo, o cara ficava ansioso para tocar. Foi na cruz, irmão, foi na cruz. Aí ele começa a ficar famoso, e os ímpios, os produtores mundanos começam a ligar. Aí ele deixa de cantar na igreja, de tocar na igreja, começa a tocar em barzinho, começa a tocar em boate. Ainda diz que ama Jesus. Mentira, você largou Jesus por causa de contratinho, você largou Jesus por causa de cachaça, você largou Jesus por causa de piriguete. Quem ama Jesus não abre mão dele por causa de propostas terrenais. Os melhores músicos que tocam em bandas mundanas são desviados da igreja. Os melhores músicos que tocam em bares na Europa são desviados da igreja. Renúncia, tome sua cruz. Mas pastor, se eu não for, eu não me sustento. Se você renunciar, seu Deus é o dono da prata e do ouro. O Senhor é o teu pastor, e nada vai faltar na sua mesa. Por que largou Jesus? Por que será? Meu Deus do céu, a menina estava lá na igreja, oh glória, aleluia, bonitinha, roupa de crente, né? Sem ficar mostrando as coisas e tal, bonitinha. Aí conheceu o cara que só tem gel e piolho na cabeça. Aí o cara só estava na igreja por causa das meninas, e de repente, já que conquistou a menina, eu não quero ir para a igreja mais não. Você vai para o culto, depois a gente se encontra. Aí a bestalhada começa a desonrar pai, para ficar engolindo cuspe de quem nem sabe se vai se casar. Abre mão da família, abre mão de Jesus por causa de relacionamentos naturais. Por que eu estou falando disso? Por causa da segunda coisa que te faz deixar Jesus: pessoas. Ele virou as costas para Jesus. Aí Jesus disse: dificilmente quem confia na riqueza entra no meu reino. Aí os discípulos: então quem é que vai se salvar? Se ele que é rico não se salva, imagine nós que é pobre. Olha a mentalidade dos discípulos. Aí Jesus disse assim: para o homem é impossível se salvar, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu queria ouvir toda a igreja diga: para Deus todas as coisas, não só salvar, todas as coisas são possíveis. Diga: isto significa que Ele tem poder não só para me salvar, mas de me curar, me restaurar, me prosperar. Todas as coisas são possíveis. Está aqui, meu Deus do céu, está aqui. O que é que está escrito aqui? Milagres. Completa, está escrito pequenininho: eu creio. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aí tu falou Lucas 1,37, bora falar Marcos 10. Todas as coisas são possíveis. Você está largando o Todo-Poderoso por causa de gente. Olha para o texto. Aí Jesus diz: o que eu estou falando é que só eu posso salvar. Aí Pedrão, Senhor, fica triste porque ele foi embora? Não, nós deixamos tudo para te seguir. Está preparado para dar um glória lindo? Isso tocou o coração de Jesus. E Jesus disse assim: então tá bom, em verdade eu te digo, não há ninguém que por minha causa que deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher ou filhos ou campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais nesta vida. Do que Jesus está falando? Eu vou explicar. Do que Jesus está falando? Renúncia de gente. Abre mão de gente. Tem gente que não quer abrir mão de gente, quer colocar todos à mesa. Daqui a pouco vão se sentir cachorrinhos, vão falar mal de você, vão criticar você, porque não cabe todos na mesa. Se até Jesus perdeu Judas, se Jesus deixou Judas ir, por que você quer todos ao seu redor? Por que você quer segurar todos perto de tu? E quando eu digo que ele perdeu Judas, é que ele deixou Judas ir, não para sua decepção, mas ele honrou o desprezo que Judas lhe deu. Vai, faz o que você quer fazer. O que eu estou querendo lhe dizer é: pessoas
amizades. Gente, não pode competir entre você e Deus, ainda que seja parente. Mas em que sentido Jesus está explicando? Eu explico agora. Daqui a pouco eu vou te chamar para aceitar Cristo. Daqui a pouco eu vou te chamar para receber o plano da salvação. Aí você vai pensar assim: meu pai não gosta de crente, minha mãe não gosta de crente. Aí Jesus disse: quem abrir mão de pai ou mãe por minha causa vai receber 100 vezes mais em pais e mães. Já tive gente que aceitou Jesus depois da minha pregação. Chegou em casa, o pai: tu passou para a lei de crente? Passei. Aqui você não entra mais. Helvia, uma menina que minha esposa evangelizou pelo direct, mora em Luanda, África. Aceitou Cristo. Um tempo depois a Helvia mandou fotos para a Luana se cortando. A Luana desesperou e ligou em chamada de vídeo. E em lágrimas ela dizia: vou me matar. Por que, minha filha? Ela chama a Luana de titia. Porque depois que eu aceitei Jesus, minha mãe disse para o meu pai abusar de mim sexualmente, até eu desistir de Jesus. Mas ao invés de desistir de Jesus, eu prefiro morrer, titia. Fizemos uma campanha, continuamos orando. E eu ligava para um, ligava para outro para tentar ajudar a Helvia. 3 meses depois ela entra em contato com a gente: titia, tô bem, ganhei minha sala para Jesus. Eu sou chamada de missionária na escola. Uma irmã em Cristo me recebeu em casa. E outra coisa, minha mãe aceitou Jesus e botou meu pai para fora, porque meu pai não queria seguir o mesmo Jesus que a gente. O que eu estou lhe dizendo é: vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de gente por causa de Jesus. Você, moça, que está na prática do pecado. Você, rapaz, que está na prática da prostituição, não casou e está mantendo relação sexual com sua namorada. Vocês estão em pecado e você é prostituta. Não, pastor, prostituta fica rodando a bolsinha na esquina. Não, a diferença entre você e a moça que roda a bolsa é que você é de graça, mas você é prostituta. Mas se você entregar sua vida para Jesus hoje, vocês vão ter que acabar com essa fornicação. Você não pode receber na cama quem não te recebeu no altar. Abra mão disso por causa de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó. Filho de princesa é príncipe. Ele rejeitou ser chamado de príncipe do maior império do mundo na época. 25. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Moisés, aqui no palácio você tem roupa de príncipe, sapato de príncipe. Aí ele vai para o deserto, usa roupa de pastor. Aí quando chega calçado, Deus diz: tira a sandália. Ele tinha comida de príncipe para comer no deserto. O que? Maná quando Deus mandava, codornize quando Deus mandava. Por que eu estou falando isso? A diferença: Moisés come comida de príncipe, roupa de príncipe, calçado de príncipe, cama de príncipe. E o povo? Roupa de escravo no Egito, comida de escravo, sapato de escravo, casa de escravo, tudo de escravo. O povo, olhe para mim, o povo era tudo de escravo. Moisés era tudo de... Ficou horrível. O povo era tudo de escravo e Moisés era tudo de príncipe. Só que Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, abrindo mão das pessoas do palácio e das riquezas no Egito. Por quê? Porque ele queria a salvação em Deus. Versículo 26. Ele escolheu, achou melhor sofrer pelo Cristo prometido, pelo Cristo que viria, do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a recompensa que vinha do céu. Onde é que está a diferença entre um e outro? É que o povo, qualquer prova, dizia: quero voltar para o Egito, eu estou com saudade do Egito. E o que tinha no Egito, meu Deus do céu? Só comida de baixo, pepino, melão, cebola, só coisa de baixo. O povo só tinha comida de escravo, roupa de escravo e queria voltar para o Egito. Moisés tinha tudo de príncipe, mas na hora da prova, o que ele disse? Eu não saio daqui se tua presença não for comigo. Eu já abri mão das coisas e das pessoas para ficar contigo, Jeová.
Já teve irmã que se entregou para Cristo e o marido disse: se for para ser crente, sai da minha casa. E ela: não precisa. Se for para ser crente, sai da minha casa. E ela teve que ser expulsa de casa por causa de Jesus. Não entendi, pastor. Tem tanta gente renunciando gente por amor ao evangelho. E você? Por causa de gente, tu faz abrir mão de Jesus? Deveria ser o contrário. Por causa de Jesus, tu tem que abrir mão de gente. Eu saí da igreja porque as pessoas não prestam. E quem disse que tu presta? Aqui é todo mundo capacitado pela graça. Quem sai da igreja por causa de alguém nunca teve nela por causa de Jesus. O que eu estou lhe dizendo é: não abra mão de Jesus por causa de gente. Você aceitou Jesus. Se não é pra gente viver na fornicação mais, o namoro vai terminar. Tchau, a fila anda. Eu não abro mão de Cristo. Eu quero a salvação da minha alma. Algum jovem concorda com essa palavra? Alguma adolescente recebe de Deus? O patrão vai dizer: tem que trabalhar mais, e para ganhar mais não vai pro culto, hein? Vai ter que trabalhar até tarde, hein? Aí você vai ter que abrir mão de departamento, você vai ter que abrir mão do cargo, você vai ter que virar desigrejada, vai ter que ficar viciado em culto online, deixar de congregar para ter renda maior. Não. Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos com o que haveis de beber, comer e vestir. O Pai sabe do que precisais, assim como Ele cuida de passarinhos e de plantas que não trabalham. E Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como as plantas, porque o Pai cuida. Vocês valem mais do que planta, vocês valem mais do que passarinho. O Pai também vai cuidar de vocês. Agora, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. E Jesus, pastor? Jesus. Olha Jesus. João 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14. Estou encerrando. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixou a companhia de anjos para vir para cá, andar com Pedro, Tiago, João, Mateus, e escolher gente como eu e você. Ele abriu mão da glória, abriu mão de riquezas celestiais e materiais. Projeta Filipenses 2, quem está comigo? Amém. A partir do 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele disse: eu vou abrir mão das riquezas da glória só para me identificar com eles. É por isso que ele entende sua solidão, porque ele veio e sentiu a dor da solidão. É por isso que ele é o sacerdote que pode te ajudar a vencer as tentações, porque ele, como homem, em tudo foi tentado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação. Ele não se apegou: eu sou Deus e não vou abrir mão disso. Eu sou divino e não vou abrir mão disso. Eu tenho atributos poderosos e gloriosos e por nenhum momento eu vou abrir mão. Ele não usurpou, ele não se apegou. Não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez por amor a nós? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Resultado: e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele não exige de você nada do que ele já não tenha feito por você. E o resultado desse sentimento, dessa renúncia: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome dele se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, anjos, na terra, homens e debaixo da terra, mortos, e toda língua confesse. Ele deixou a glória, coisas gloriosas.
para sentir sede, frio, fome e dor, só para saber o que é ser humano. Pastor, mas ele abriu mão de gente? João 1,11. Veio para o seu. Mas os seus. Tá, pastor, e aí? Ele veio para os judeus e os judeus não receberam. O que ele fez? É só continuar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele abriu mão dessa classe que o abandonou e disse: tem outra que me recebe, é a igreja. Foi o que ele acabou de falar para o jovem rico, para Pedro, perdão, na história do jovem rico. Quem deixa pessoas por mim vai ganhar 100 vezes mais. Se seus pais te abandonarem, moça, rapaz, me escuta, se seus pais te abandonarem, aqui tem pais e mães espirituais que vão cuidar de você. Se sua família te abandonar, aqui tem mais irmãos que vão cuidar de você. É isso que Jesus está dizendo. Você vai receber família espiritual para caminhar com você, para te ajudar a chegar do outro lado. Jesus foi abrindo mão de gente para não abrir mão do propósito de salvar a humanidade. Olha Mateus 12:46. Ah, pastor, mas aí você está falando da minha família. E a família de Jesus? Bora para Mateus 12:46. E falando ele à multidão, eis que estava do lado de fora sua mãe, Maria, e seus irmãos pretendendo falar com ele. Ele está pregando dentro de uma casa e a família chega lá fora: chama meu filho. Aí os outros: chama meu irmão Jesus aí. Aí alguém chegou, interrompeu a pregação dele e disse: está lá fora tua mãe, teus irmãos e querem falar com tu. Olha a resposta dele. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí o cara diz: está lá fora. Ele: não, está aqui minha mãe, está aqui os meus irmãos. Por que, Jesus? Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, esse é minha irmã, é minha mãe. Sabe o que ele está dizendo? Às vezes você tem que abrir mão de gente que quer que você abra mão dele, para você segurar a família que ele quer que você cresça no meio dela. Lá na cruz, Pedro pegou, perdão, lá no Getsemane, a caminho da cruz, Pedro olhou um cara que perguntou assim: quem é Jesus aqui? Aí era o servo do sumo sacerdote. Aí Pedro: eu não acredito que esse cara não conhece Jesus. Aí o cara: cadê Jesus? Aí Pedro: toma aqui o cadê Jesus. Aí machucou, feriu a orelha do cara. Jesus sarou a orelha do... Agora Jesus sarou a orelha do camarada e falou assim: guarda a sua espada. Eu tenho acesso a 12 legiões de anjos. Cada legião romana tinha 6.000 guerreiros. Jesus disse: eu tenho acesso a 12. Mas ele nunca chamou 12 legiões. Eu vou repetir. Ele poderia convocar 12 legiões de anjos, mas ele não preferiu 12 legiões de anjos. Ele preferiu 12. Ele escolheu você. Você não consegue escolher ele? É impossível. Sua natureza não quer ele. Mas o Espírito Santo vem, te convence, te faz se arrepender, ativa seu livre-arbítrio e diz: me busca. O que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é melhor. Fica em pé.